Olá, pessoal. Sou professora Eliette, sou professora de português. Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estou aqui para trabalhar com vocês algumas questões de concurso. Nós vamos trabalhar hoje, estudar um pouco a crase. Eu trouxe para vocês a crase, as questões da crase, porque para mim fica mais fácil de vocês focalizarem como é usada a crase dentro de um texto, dentro de alguma das palavras, como as bancas cobram. Então vamos lá, vamos começar a analisá-las em cima dessas questões. Qualquer dúvida, pare, dá uma pausa, volte à frase, estude, concentre, para se preparar bem. Vamos lá. A questão aqui é da Cetro. Ela diz assim, começa um enunciado aqui. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa e quanto à ocorrência da crase, assinale a alternativa correta. Bem, gente, na verdade eu comecei pelo meio aqui, mas a gente volta. Nessa questão aqui, ele está pedindo a alternativa correta. Nós vamos ver aqui. Então, nós vamos procurar a correta. Eu quero que vocês observem bem o enunciado, grife para saber se é correta, se é errada, para não ter problema na hora de marcar a questão que está pedindo o enunciado. Na alternativa A, estamos a serviço da prefeitura. Primeira coisa que nós vamos analisar aqui, que diante de palavras masculinas, porque serviço, olha, serviço é uma palavra masculina. Então, diante de palavra masculina, não se usa crase. Então, o que é que nós podemos ver aqui? Que essa questão está errada. Errada por quê? Usou a palavra serviço, que é uma palavra masculina, e colocou-se crase. Então, uma regrinha da crase. Diante de palavra masculina, não se usa crase. Então, vamos riscar essa questão, que ela está errada. Vamos para a próxima aqui. A próxima diz assim, a letra B. A professora a qual devo meu aprendizado faleceu ontem. Gente, é muito importante olhar a regência do verbo. O verbo aqui, que vai nos pedir uma preposição, é o devo. Olha, antes da gente continuar, nós temos que pensar uma coisa. Quando que vai ocorrer a crase? Quando haverá a contração, a fusão da preposição a com o artigo feminino a. Então, e sempre diante de palavras femininas. Então, tem que ocorrer dos dois lados, tanto a preposição quanto o artigo. Somente nesses casos ocorrerá a crase. Então, é isso que nós estamos analisando lá. Isso eu estou falando porque muitas vezes as pessoas não sabem quando vai ocorrer a crase. Só vai ocorrer, né, quando tivermos dos dois lados, tanto a preposição quanto o artigo. Vamos continuar. Na alternativa B, que eu estava falando aqui, da professora, o verbo devo, dever, ele pede uma preposição. Por quê? A professora a qual devo. Devo a quem? Aí, tá vendo? Já pediu a preposição a. E nós temos aqui, logo após o sinal, o acento indicativo de crase, nós temos aqui um pronome relativo. Quando aparecer pronome relativo, vocês vão olhar a regência do verbo. Então, pode ou não ocorrer a crase. Nesse caso aqui, ele ocorre a crase. Por quê? Porque a professora a qual devo.
Então, aqui está pedindo a preposição, por causa do verbo dever, e o artigo de a professora. Então, houve a contração. Quando há essa contração da preposição com artigo, está correta a questão. Então, essa é a alternativa procurada. Porque nós não estamos pedindo a correta. Mas vamos continuar analisando para ver por que as outras estão erradas. Na C está assim: não devo satisfações a qualquer pessoa. Olha o verbo dever aqui de novo. Nós já sabemos que esse verbo vai pedir a preposição. Tudo bem até aqui. Só que nós temos um probleminha. Diante da maioria dos pronomes, não ocorre crase. Qualquer é um pronome indefinido. Gente, diante da maioria, e principalmente os pronomes indefinidos, diante de pronomes indefinidos, não vai ocorrer crase nunca. Então, não ocorre crase diante de pronome indefinido. Nenhuma, alguma, cada, todos. Aí nós vamos continuar vendo a questão aqui. Então, nesse caso aqui, o pronome indefinido é que nos mostrou que não há crase. Porque nós, olhando a regência do verbo, nós vimos que ela pediu preposição. Só que não vai caber artigo aqui antes do pronome indefinido qualquer. Não é? Então, vamos lá. É onde ficou errada esta questão. Então, é sempre lembrar disto. Não caberá um artigo diante do pronome indefinido. Então, essa questão ficou errada. Vamos para a alternativa D aqui, a letra D. Cheguei a comprar um celular, mas me arrependi. Comprar. Vocês estão vendo o verbo? Nós estamos analisando o verbo. Por quê? Porque a regra nos diz: diante de verbos no infinitivos, não usamos crase. Então, quais são os verbos no infinitivo? Verbos terminados em ar, er e ir. Tá vendo, gente? Então, isso aqui nós já sabemos, então, quando aparecer verbos no infinitivos, não usaremos a crase. É onde essa questão está errada. Essa alternativa, desculpa, gente, alternativa está errada. Vamos para a alternativa E. Você deve tomar o remédio gota a gota. Palavras repetidas. Não há ocorrência de crase entre palavras repetidas. Então, essa questão está errada. Então, nós temos aqui várias ocorrências quando não ocorre crase. Nós temos aí, olha, não ocorre crase entre palavras repetidas, não ocorre crase diante de verbos no infinitivos, não ocorre crase diante de palavras masculinas, não ocorre crase diante de pronomes indefinidos. E vamos continuar lá para analisarmos mais algumas. Nós vamos aqui nessa, é da COSEAC. Essa questão aqui da COSEAC, ela traz aqui um fragmento aqui para que possamos analisá-lo de acordo, as alternativas de acordo com esse fragmento. O fragmento diz assim: por fidelidade à obscura semente. E o nosso enunciado pede: das alterações feitas no fragmento acima, há erro no emprego do acento indicativo de crase. Gente, agora pediu erro. Então, há erro nesse pedaço, né? Na alternativa que nós vamos procurar agora é o erro. Primeiro nós olhamos a correta.
Agora nós vamos procurar o erro. Atente-se bem para o enunciado. Grifem o que está pedindo, para que não errem, né? Então vamos lá. A alternativa A fala assim: por fidelidade àquela obscura semente. Primeiro nós vamos olhar se a palavra fidelidade pede ou não uma preposição. Porque ela vai pedir um complemento ou não. Vamos ver. Por fidelidade. Fidelidade a quem? A quê? No caso aqui, fidelidade àquela obscura semente, está vendo? Aqui no caso pediu a preposição a. E antes, quando eu tiver um pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo, eles aceitarão a crase, aceitarão o artigo a, né? Porque aquela vai fazer essa contração de a com a, né? Eu falo que aceito porque tem o a aqui antes, e é uma palavra feminina, começa-se o pronome demonstrativo vai começar com a, então vai haver essa demonstração, então vai poder haver a contração da crase, a contração, né, do artigo e o acento indicativo de crase. Então essa questão aqui está correta, mas não é a que nós estamos querendo. Nós estamos querendo a que contém erro. Então, vamos colocar um X, porque não é essa ainda a nossa resposta. Na alternativa B, por fidelidade a essa obscura semente. Olha, nós já sabemos que a palavra fidelidade nos pede uma preposição. Mas nós temos aqui um outro tipo de pronome. Não é o pronome aquele, aquela que nós falamos antes, mas é o pronome essa. E diante de pronome essa e esta, não vai haver o artigo, não pode haver o artigo. Então não pode haver a crase. Só há crase se ocorrer dos dois lados a preposição com artigo. Gravem bem isso, né? Então, diante de pronome essa e esta, não ocorre. Essa é errada, gente. Nós não estamos querendo errada. A ela aqui, ó. É a alternativa B, que é a errada. Certo? Espero que vocês não estejam ainda em dúvidas. Mas gravem bem essas regrinhas, que fica bem facilzinho. Não, é só analisar com calma, olhar bem, tá? Vamos lá. Na alternativa C, por fidelidade à mesma obscura semente. Olha, essa daqui, nós já temos a preposição aqui. Nós podemos substituir por uma palavra masculina. Se eu substituir aqui por o mesmo, o que vai me acontecer? O mesmo obscuro grão. Vamos ver o que vai acontecer? Olha, quando eu transformo, eu posso fazer a contração de a preposição com o artigo. Aí vai formar o quê? O que vai formar? Ao. Quando eu faço e transformo em ao, então aceita-se a crase. Então essa alternativa aqui está correta, ó. Por fidelidade ao mesmo obscuro grão, a mesma obscura semente. Então ela está correta, mas nós já marcamos aqui, está pedindo o enunciado. Vamos na letra D. Na letra D diz assim: por fidelidade à nova e obscura semente. Gente, acabamos de mostrar aí que quando aceitar-se ao, substituirmos por uma palavra masculina e aceitar ao, ela está correta, ela aceita a crase.
Então, a mesma coisa ocorre aqui, ó. Eu posso fazer ao novo e obscuro grão. Tá vendo? Então, essa alternativa está correta, mas nós já achamos que o enunciado pede. Bem, gente, vamos para a próxima aqui, que é da Cis-Gran-Rio. Da Cis-Gran-Rio, o enunciado diz assim, ficou muito pequenininho, mas eu acho que está dando para vocês lerem. Um período no qual o acento indicativo de crase está empregado de acordo com a norma padrão. Então, agora está pedindo de novo a correta. Uai, amor, você fez alguma coisa... Ih, vou ter que jogar essa aula fora. Você fez errado. Deixa eu parar aqui.